pessoal, sejam bem-vindos. Começamos aqui. Eu nem sei qual que é o número, né? A gente tem feito uma provinha completa, assim, da parte de português. Deixa eu abrir a outra tela aqui. De raciocínio lógico, do jeito que vai cair na prova, pessoal. 7 questões de português. Tá? A gente prepara esse simulado baseado naquilo que tem caído nas provas da Avalia e as questões parecidas. E a prova de raciocínio lógico são 3 assuntos em raciocínio lógico. A gente coloca uma questãozinha de cada uma, tá certo? Uma questãozinha de cada uma. Dessa vez eu mandei um dia antes para vocês, tá? Se tiver um tempinho para fazer. Mas quem não fez, acompanha com a gente aqui, está sendo gravado. A gente vai colocar no YouTube para vocês e manda o link no grupo. Quem não faz parte, senão você tem que mandar num monte de grupo, né? Quem não faz parte daquele grupo, aquele grupão que a gente tem, a gente coloca o grupo daqui a pouquinho aqui, para pedir para entrar. Lá, vou começar a mandar mais atividades lá também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, porque a gente tem 45 minutos aqui para fazer isso aqui. Então, já vamos começar as questões. São 7 questões de língua portuguesa. Qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Quando eu mandar essa listinha, eu queria que vocês fizessem um teste para ver se consegue fazer essas 10 questões em 30 minutos. Tá? A Patrícia colocou para vocês aí agora o nosso grupo, para quem não está no grupo do WhatsApp ainda, que é o grupo de estudos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Mas perceba o movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia. Certinho? Embraçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas e do vento. E as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Justo! Espumas são leves, não são feitas do nada. Toda a sua substância é água e vento e luz. E o homem tem a sua carne, seus ossos, seu coração, todo o seu corpo a transportar na água. Tá certo? Na questãozinha 1 aqui. Vamos lá. Vamos analisar o que ele pede. Isso aqui cai bastante, tá? São 2 questões de classe de palavras que caem lá. Nada a favor das águas. Esse nada aqui não está dando ideia de ação, pessoal? Não é uma ação? Se é uma ação, é o quê? É um verbo. Tá certo? É um verbo. Essa aqui é bem tranquila. Tá? Eu vi alguém que perguntou hoje à tarde se era advérbio. É por isso que a gente tem que voltar lá no texto. Deixa eu só abrir para ver o que vocês estão falando comigo aqui. Lá no texto. Olha só. Ele nada a uma certa... Lá na linha 2. Ele nada a uma certa distância. Nada. Então, está nadando. Embraçadas. Nada a favor. Então, no contexto, você vê que ele está praticando uma ação. Então, verbo, né? Verbo. Essas questões são ou da Banca Avalia ou da OCP. Vamos lá, mais uma. Mais uma questãozinha aqui. No trecho A Poetry, Islã, também chamada Batalha das Letras, tornou-se, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural, artístico no mundo todo. Os termos destacados, tá certo? O termo destacado. E o termo destacado aqui é também. Certinho? O termo destacado aqui é também. Deixa eu só confirmar aqui. Certinho? Ele dá a ideia de quê, pessoal? O também dá a ideia de quê? De adição, oposição, inclusão ou alternância. Tá? Também. Deixa eu destacar aqui para vocês. Então, na hora que recorta e cola, tá certo? Então, o termo destacado é também. Tá? Olha só. A poetry slam, também chamada, então, da ideia de inclusão? Não, né, gente?
Não pode ser inclusão. Inclusão é mais. Fulano, Beltrano, mais Cicrano. Tá certo? Então, aqui está... Ela também é chamada. Ela tem um nome, mas tem outro nome. Beleza? Essa aqui, a ideia de adição. Não pode nem ser oposição, nem alternância, né? Ou. Então, letra A. Beleza? Letra A. Esse aqui é bem estilo da prova, tá? Lá vai cair uma tirinha, uma propagandinha também. Ele é o cara. De acordo com o texto, analise as afirmações abaixo. Tá certo? O é um artigo definido, tá? E o seu valor semântico é o de notoriedade. Então, olha só. O cara. Tá? Porque cara tem uma palavra feminina, né? Quando eu coloco o cara, tá? Isso aqui é substantivo. Não podemos esquecer disso. O artigo acompanha o substantivo. Artigo definido. Certinho? Artigo definido. O que vocês marcaram nessa aqui? O que vocês marcaram nessa aqui? A? Cláudia também, Thaís, Karina, Didi, vamos lá. Então, o O é um artigo definido? Ok. Letra A está ok. O O é um artigo indefinido? Aqui vocês viram, se o A está certo, o B está errado. Certinho? Então, olha só. Aprendendo a fazer prova, questão desse estilo aqui, aqui, pode ser em outro conteúdo também, pessoal. Então, olha só, eu tenho certeza que a 1 está correta. Quem que eu já elimino aqui? Eu elimino a B, tá? Eu elimino a D. Eu tenho certeza também que a 2 está incorreta. Então, onde tem a 2, eu elimino também, a C. Então, vai ser A ou E. A ou E. Então, se eu não souber mais nada da questão das 4 informações, se eu já tenho 2, eu já fico com 50% de chance. Ele é um pronome. Opa, pronome pessoal oblíquo. Ok. E o termo é verbo não nocional. Esse verbo aqui é verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, andar, são verbos de ligação. Opa! Então a 13 está correta também. Então eu já elimino a letra E, né? Já é a letra A sem analisar o último termo. A expressão cara, tá? É característica da linguagem informal. Olha só. É bom te dar uma olhadinha em linguagem informal também. Eu vi uma questãozinha da Banca Avalia que fala o verbo ter, tá? O verbo ter, quando ele for usado no lugar de existir, tá? O ter, quando ele for usado como existir, tá? É a questãozinha de 2023 o ter. Não, foi a prova da semana passada da OCP, que é parecida. Existir, ele é o quê? É uma linguagem informal. O ter, ele deve ser usado quando ele for der ideia de posse. Quando ele der ideia de posse, é quando ele deve ser usado. Então, guarda essa informação aqui. Tá certo? O ter, quando ele dá a ideia de posse. Tá? Quando ele for com valor lógico. Tá? Olha a lógica aqui. De existir, ele é linguagem informal. Então, quem se manifestou aqui, tá? Quem se manifestou aqui deu letra A. Indo para a terceira aqui, tá? Indo para a terceira aqui. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Olha só, que não cai figura de linguagem para vocês, né? O que significa verbo nocional, tá? É ação. Tá? É quando é núcleo do predicado. Então, nós temos o verbo de ação, tá? E tem o verbo de ligação. Nós temos dois tipos
de predicado. Tá? 3 tipos no caso. Predicado verbal, onde o mais importante é o verbo, tá? O núcleo do predicado verbal é o verbo. O predicado nominal, que tem um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, andar, é um estado, né? E o predicado verbo nominal. Ela chegou atrasada, ela chegou, estava atrasada. Então, eu tenho um verbo de ligação, mas tenho um predicativo do sujeito, é predicado verbo nominal. Então, o verbo nocional, tá? É aquele que demonstra ação, tá? É um verbo significativo. Então, nasce o sol e não dura mais que um dia. Os sonetos dessa época aqui, de 1600, 1700, tá? O nome é o primeiro verso. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura. Em contínua tristeza, a alegria, então olha só, não vai cair para você, né? Tristeza e alegria são palavras de sentidos opostos, né? Antíteses. Tá? Mas o que ele quer aqui? Nasce, isso aqui eu já falei para vocês e pode cair. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, quer dizer, ele nasce e já vai morrer? Qual que é a ideia quando nasce? É viver muito tempo, né? Então, qual que é o sentido desse E aqui, ó? Nasce o sol, mas não dura mais que um dia. Tá? Eu estou insistindo muito com o pessoal que está fazendo curso com a gente nesse aqui. Nasce o sol, mas não dura mais que um dia, ou seja, adversidade. Certinho? Ele tem valor adversativo. E essa é uma das questões mais certas da prova. É o tipo de texto e essa significação das palavras. São as 2 questões mais certas da prova, gente. Funções da linguagem. Aqui, nesse simuladinho, não caiu, mas na próxima aula eu vou colocar uma funções da linguagem também. É importante que a gente saiba trabalhar com funções da linguagem. Mas a prova não passa disso aqui. Certinho? Vamos lá, questão 5. Assinale a alternativa em que o emprego da crase, tá? Eles têm colocado bastante na prova deles. Acentuação nem tanto, mas crase eles têm colocado. Tá? É facultativo. É facultativo. Quando é que a crase é facultativa, pessoal? Quando é que a crase é facultativa? Deixa eu escrever aqui para a gente. Agora, isso aqui vocês vão receber, tá? Antes de nome feminino. Concorda? Antes de nome feminino. Depois de até. Tá certo? E antes de pronome possessivo, né? Pronome possessivo. Mas qualquer pronome possessivo? Não, pronome possessivo feminino. Certinho? Professor, aparece mais algum caso de crase facultativa? Sim. E eu vou colocar aqui, tá? Não tem todas as gramáticas, isso aqui são as gramáticas mais modernas, antes de locução. Por que eu estou colocando? Porque caiu na prova esses dias. A prova da OCP, que foi uma semana. Tá? Locução adverbial de instrumento. Tá? Ele fez a roupa, costurou a roupa à mão. Locução adverbial de instrumento. Lavou a roupa, a máquina. Isso cai na FAPEC também, para quem faz concurso de FAPEC. Certinho? Então, a crase facultativa nessas situações aqui. Vamos analisar a questãozinha? Levar o consumidor a erro. Tá? Erro é uma palavra masculina. Certinho? É uma palavra masculina. E antes de palavra masculina, nós não temos crase, pessoal. Antes de palavra masculina, nós não temos crase. Então, aqui é uma palavra masculina. Tá? Em relação à sua composição, aqui que eu tenho pronome possessivo
feminino. Então, tá ok. Pronome possessivo feminino é uma das regrinhas que o tio falou, que a crase é facultativa. Por enquanto, essa está certa. Vamos ver se tem mais alguma aqui? O direito à amamentação no Brasil. Tá? Direito ao, ao alimento. Então, aqui a crase é facultativa? Não, aqui a crase é obrigatória. Tá certo? A crase é obrigatória, a crase é proibida ou a crase é facultativa. Ele está pedindo aqui a crase facultativa. O cumprimento da legislação visa, o verbo visar, no sentido de almejar, é verbo transitivo indireto. Pode ser um caso de crase. Mas a crase não pode vir antes de quê, pessoal? De verbo. Aqui a crase é proibida. Aqui a crase é proibida. A IFAM detectou problemas na oferta desses produtos. A IFAM é o quê, pessoal? IBFAM é um substantivo. E antes do substantivo a gente tem preposição? Não, a gente tem um artigo. Então, esse A aqui é um artigo definido. Então, não vai crase. Então, realmente, a letra B. Tranquilo aqui? Bacana essa aqui, né? Crase, eles têm cobrado bastante. Crase, eles têm cobrado bastante nas provinhas dessa banca. Certinho? Vamos lá? Considerando o excerto, ou seja, o extrato, este egrégio e fidalgo cronista lembra que também foram registrados recuos na Argentina. Assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a errada. Tá? Escreve assim, ele quer a errada. Certinho? Incorreta na regência verbal. Tá? Para quem faz o curso lá de língua portuguesa, a gente já teve essa aula, né? Já está gravada lá. Se alguém que queira participar nessas últimas 2, 3 semanas, já tem as aulas gravadas de grande parte do conteúdo, ainda só nos chamar aqui que ainda tem vagas, tá bom? Este egrégio e fidalgo, cronista, lembra de que? Não, quem lembra, tá? Olha só, ele quer a errada, é isso? Tá? Quem lembra, ó, lembra que, então, esse D está sobrando, né? Então, verbo transitivo direto. Esse egrégio fidalgo lembra que também foram registrados recuos na Argentina. Beleza? Do jeito que está lá anunciado na oração. Essa questão está bem simples, né? Essa questão é bem simples. Regência verbal. Ele não botou aquele... Ele te pergunta para quem lembra, lembra o quê? Certinho? Tranquilo? Bacaninha essa aqui, né? Bom, 6. A provinha de vocês terá 7 questões importantes. O que vivia ao ficar preso no elevador? Vamos ver a questãozinha se precisa do texto? Precisa. Precisa do texto, tá bom? As portas do elevador estacionado no térreo já se fechavam. Vamos guardar isso aqui. Fechavam, verbo no passado. Tá? No pretérito. Algumas características para a gente ir matando a questão. Numa corrida rápida, coloco o braço no rumo do sensor a tempo. Coloco! Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Certinho? São as características importantes que a gente tem que guardar. O braço no rumo do sensor, ao tempo de fazê-las reabrirem. Entro! De novo, primeira pessoa. Entre. Ainda ofegante, num cubículo vazio, não sem antes soltar. Que sorte, em voz baixa. Sou apaixonado, sou. Certinho? Primeira pessoa. Verbo em primeira pessoa. Por elevadores vazios, o intervalo do térreo até o andar escolhido é sempre o momento oportuno do dia para dar uma ajeitada no cabelo no espelho. Olhar as mensagens ainda não visualizadas e respirar. Tá? Respirar. Mas não hoje. O elevador parou no 25º andar, mas as portas não se abriram. Espero, primeira pessoa, né? Estranhando o delay. E nada. Alguns instantes depois, não está contando uma historinha? Está contando uma historinha, né? Então, olha só.
Só recebo uma luzinha que pisca insistentemente. Do nada, me vem uma palavra, claustrofobia, do latim. Aí ele explica aqui, no caso ela, né? Então, isso aqui, pessoal, são características de que tipo de... Essa aqui é a terceira questão mais certa que cai na prova. Isso aqui vai cair, pessoal. Isso aqui são características do texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que dá uma receita de bolo, uma legislação, aquele que te dá uma ordem, né? Os verbos no imperativo. O expositivo é uma notícia de jornal, é uma dissertação, tá? Mas não tem opinião do autor, não tenta convencer, não tem a tese. Aí é um texto expositivo. Descritivo, eu estou descrevendo uma situação, um objeto, uma pessoa, também não. Argumentativo é a redação que a gente vai fazer, né? Verbos em terceira pessoa, tá certo? Geralmente no presente. E é proibido, ó. Olha que eu falei, eu vou falar aqui para vocês, hoje eu corrigi mais algumas redações. É proibido primeira pessoa. Tá certo? É proibido. Ah, mas a minha filha fez a prova do Enem, saiu o resultado ontem, ela tirou 900 e botou primeira pessoa do plural. O Enem pode. Numa de concurso não pode. A ser descritivo, não, gente. Não é uma descrição. É uma narração, até pelas características que a gente trouxe aqui. Tá certo? Olha só, narração. Nós temos verbos no passado, descritivo, e no presente. Primeira pessoa do plural. Onde é que eu tenho primeira pessoa do plural? Na narração, quando eu conto a história. Tá? Aqui é um narrador, personagem também. Tá certo? Então, está contando uma história. Então, é narrativa. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Bacana, né? 7 questões de língua portuguesa. Tá? E a prova é isso aqui, é só treinar. Eu vou salvar aqui, tá? E já mando no grupo lá. Quem não entrou no grupo, pessoal, com gabarito, quem não entrou no grupo, já entre, por favor. E daí eu já coloco lá essa resolução aqui. Mas é predominantemente, quando ele pede, o texto é predominantemente, tá certo? Ó, o texto que eu vivi se organiza a partir do modo, tá certo? Geralmente aparecem outras características, Regina. Então, mas ele é predominantemente narrativo, é uma narração, está narrando uma história, que ele faz parte. Beleza? Então, já salvo lá para vocês. Bom, deixa eu projetar aqui as questões de raciocínio lógico que eu coloquei numa tela maior, tá? Porque tem uma questão que eu já vou trabalhar agora na aula de raciocínio lógico. Então, já salvei no slide aqui, tá? Já salvei no slide. Deixa eu tirar essa aqui e colocar as 3 questões de raciocínio lógico, tá? Colocar as 3 questões de raciocínio lógico. Olha só. Questão 8, tá? Questão 8. Assinale a alternativa que apresenta a negação de se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Se Beatriz for promovida, Ana será demitida. É a negação de quem, pessoal? Do sim, então. A negação, tá, da condicional. Tá? Como é que eu faço a negação da condicional? Então, olha só. Nós temos se P, então Q. Eu vou negar esse cara. Como é que a gente nega a condicional? Mantém a primeira. Aqui, ó. Mantém a primeira. Troca o sim, então, por e nega a segunda. Tá? Como a Thaís falou aqui, é né. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. A primeira é Beatriz for promovida. Tá certo? No caso for, vai ser será, né? Que deixou de ser condição e ela vai ser promovida. Então, essa aqui é proposição P. Tá? Ana. Então, eu vou negar a segunda. Ana não será demitida.
Ana não será demitida. Então, olha só. Mané mantém a primeira e nega a segunda. Então, troca o sim, então, por e. Lá na equivalência, troca o sim, então, por ou. Mas é um outro assunto. A gente vai trabalhar na aulinha de hoje, raciocínio lógico. Beleza? Então, olha só. Então, Beatriz será promovida e Ana não será demitida. Voltando aqui na questãozinha, vamos ver como é que se enquadra? Ó, Beatriz será promovida, tá certo? Beatriz será promovida e Ana não será demitida. Então, ó, mantém a primeira, troca o sim, então, por e nega a segunda, tá? Quem nega é Mané, tá? Quem nega o sim, então, é Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Você tem que guardar esse cara aqui. Importantíssimo. Vamos lá para a segunda? Tá? Correlações, tá certo? Pode ser o que está no edital, correlações, é o segundo assunto que cai, ou pode ser associações lógicas. Associações lógicas. Essa tabelinha aqui, eu não vou arriscar fazer no braço, e não ficou bacana da última vez que eu fiz, certinho? Então, nós temos 4 funcionários, Adão, Beto, César e Davi, A, B, C. Mas eu aconselho, quando for montar essa tabelinha aqui, escreve por extenso, porque eu tenho aqui, ó, promotor, assistente de promotor, procurador e subprocurador. Tem 2 começando com P. E nós temos o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Vamos lá. Não necessariamente nessa ordem, atuam como promotor, assistente de promotor, procurador e subprocurador. Esses funcionários atuam no Ministério Público, em andares diferentes do prédio, primeiro, segundo, terceiro e quarto andar. Não necessariamente na ordem em que os nomes forem apresentados. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vocês entenderam a montagem dessa tabela que eu coloquei aqui? Tranquilo? Então agora prestem bem atenção da maneira que a gente vai passar as informações, porque a informação, toda a informação, a gente lança na primeira tabela e lança na segunda também. Por quê? Vamos lá. César atua como promotor. Opa, então vamos lá. César, ele é promotor. César é promotor. Então eu vou lá. César promotor. Deixa eu colocar em vermelho. Destaca o que a gente está fazendo. O César é promotor. Então lá em promotor, eu vou colocar um X. Se o César é promotor, certinho? Então, o Adão não é promotor, eu coloco 0. O Beto não é promotor, eu coloco 0. E o Davi não é promotor, eu também coloco 0. Bom, se o César é promotor, ele não é assistente de promotor, ele não é procurador e ele não é subprocurador. Tranquilo aqui? Mas, olha só, César atua como promotor, mas não no terceiro nem no quarto andar. Opa, César. Eu vou lá onde tem o César, terceiro e quarto andar, eu vou colocar o quê? 0. O César não está no terceiro nem no quarto andar. Beleza? Vamos para a segunda informação. Beto atua como procurador. Beto, a letra B aqui. Beto é procurador. Tá? Se ele é procurador, ele não é subprocurador. Ele não é assistente de promotor. Tá? Se ele é procurador, o Adão não é procurador e nem o Davi é procurador. Então, a primeira informação já joguei aqui. Tranquilo? Bom, ainda na informação do Beto. Ele atua como procurador no terceiro andar. Opa, eu já sei que o Beto fica no terceiro andar. Se o Beto fica no terceiro andar, o terceiro andar não fica Adão e nem Davi. O César ele já sabia que não ficava, né? Então, o Beto fica no terceiro, ele não fica nem no quarto, nem no segundo e nem no primeiro. Perfeito? Nem no primeiro. Bom, vamos para a terceira informação. Davi não atua no primeiro andar. Opa, o Davi, ele não atua no primeiro andar. Então, aqui onde tem o primeiro andar para o Davi, a gente já coloca o 0.
e não atua como assistente do promotor. Então, o assistente do promotor não é Davi. Então, eu já sei que o Beto, o César e o Davi não são assistente promotor. Quem é o assistente promotor? É o Adão. Bom, se o Adão é assistente promotor, ele não é subprocurador. Então, eu já sei 3 caras que não são subprocurador: o Adão, o Beto e o Davi. Então, quem que é o subprocurador? É o Davi. Bom, eu já sei quem é cada um. Mas eu ainda tenho mais a última informação, que é para matar a charada que está faltando. O funcionário que atua como assistente de promotor. Quem é o assistente de promotor? Adão. Tá? Atua no primeiro andar. Então, o Adão atua no primeiro andar. Então, no primeiro andar, não é o César que atua, certinho? Não é o César que atua. O Adão não está no segundo andar e o Adão não está no quarto andar. Bom, no quarto andar, pessoal, não é o Adão, não é o Beto, não é o Davi, não é o César, vai ser quem? O Davi. Então, se eu já sei que o Davi não está no quarto andar, ele está no quarto andar, então ele não está no segundo. Vocês percebam que no segundo andar não está o Adão, o Beto e o Davi, só sobrou quem? O César. Então a gente tem que passar bem devagarinho, pessoal, e montar isso aqui. Isso aqui é associação lógica. Essa aqui é a mais difícil que pode cair. A mais fácil que caiu na DPE e em algumas outras provas, é aquela. A, B, C, D. Ele vai colocando a pessoa nos lugares. Tá certo? Aquela é mais fácil, mas aqui é mais trabalhosa, eu prefiro trabalhar essa aqui com vocês. Bom, letra A. Davi atua como subprocurador? Davi? Ok. Subprocurador está aqui. No quarto andar? Ok, está aqui. Letra A. Letra A. A gente já vai marcar a letra A sem ver mais nada. Ó, só pode ter uma certa. Se tiver uma outra certa, eu errei tudo. Então a gente analisa as outras alternativas também. Olha só. Letra E. Adão está no quarto andar? Não, Adão está no primeiro andar. Davi está no segundo andar? Davi está no quarto andar. César está no primeiro andar? Não, César está no segundo andar. Adão atua como subprocurador? Não. Então, todas as outras estão erradas, mais um motivo para a gente ter acertado. Bacana, né? Depois, isso aqui vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube, tá? Depois voltem lá, deem uma olhadinha. Beleza, pessoal? Na quinta-feira que vem, a gente tem outro aulão e a gente manda para vocês, 1 ou 2 dias antes, para vocês treinarem, tá? Uma prova completa, até assunto que a gente não tenha visto nos cursos. No dia 2, na sexta-feira, tá? A prova é no domingo. No dia 2, sexta-feira, a gente vai fazer um aulão aqui para todo mundo, tá certo? Um aulão, 1 hora português, 1 hora raciocínio lógico e 1 hora redação, tá? Na quinta é o aulão, esse aqui normal que eu dou para vocês, tá? Esse da sexta, a gente vai ter uma taxinha até para a gente se manter o canal, que eu ia trabalhar só esse curso com vocês, mas como eu gostei da ideia dessa aula aqui, a gente vai, para manter o canal, a gente vai cobrar R$30, tá? A gente manda para vocês depois. 1 hora de redação, 1 hora de português e 1 hora de raciocínio lógico. As principais dicas de redação, tá? De raciocínio lógico, esses 3 assuntos, a gente vai fazer umas 4, 5 questões de cada assunto, e língua portuguesa, aquilo que mais cai. Isso na sexta-feira à noite. Até porque vocês, a maioria, tem gente que faz cursinho em outros lugares, vai ter aulão em outros cursinhos, a gente não quer brigar com ninguém. Então, né, na sexta-feira, dia 2, a gente vai mandar aqui o flyer daqui a pouquinho para vocês, e gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar para os colegas de vocês, tá? A gente não vai dar todo o conteúdo, é só essas 3 matérias mesmo, as 3 que eu trabalho. Beleza, pessoal? Quem puder colaborar, vamos fazer a sequência. A sequência é certeza que cai, né? Ó, sequência, associações lógicas e tabela verdade. São os 3 assuntos da prova, tá certo? São os 3 assuntos da prova. Uma sequência numérica é composta por 6 números distintos, cujos elementos estão dispostos seguindo uma lógica e são apresentados na sequência a seguir. Tá? São quantos números que ele falou? 6 números distintos. Prestem bem atenção, que tem uma pegadinha aqui, né? Aqui. 6 números distintos.
Olha só, uma sequência lógica composta por 6 números distintos. Ele já deu quantos números, pessoal? 5, né? Está faltando só o sexto. Seguindo uma lógica, e são apresentados na sequência a seguir, na qual faltam 2 últimos elementos. Dessa forma, a soma dos 2 números que representam os 2 últimos elementos, ele falou os 2 outros, então tudo bem, tá? Desta sequência, qual será? Tá? Mas tem uma pegadinha aqui, né? Ou um erro na questão, eu anularia. Porque aqui tem 5, mais 2 vão dar 7. E nenhuma das duas situações dá 5. Beleza? Mas isso vai acontecer na prova, tá? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Do 80 para o 68, o que aconteceu? Menos 12. Do 68 para o 58, menos 10. Do 58 para o 50, menos 8. Certinho? Do 50 para o 44, menos 6. Bom, quanto é que vai diminuir aqui? Menos 4. 44 menos 4 vai dar quanto? 40. Beleza? Então, se vem, ó, menos 12, menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, vai ser o que aqui? Menos 2. Vai ser quanto, pessoal? 38. Tá certo? Ele quer a soma desses dois aqui, ficou bem claro, ó. Faltam os 2 últimos termos, 40 e 38. Dessa forma, a soma desses 2 últimos termos, certinho? Vai dar quanto? 40 mais 38. Vai dar quanto aqui? 78, letra B. 78, letra B. Tá? Se fossem 6 termos, eu achasse até o 40, certinho? Para dar o que estava inicialmente lá. 40 mais 44 dá 84. E essa alternativa não tem. Beleza? Oi? No caso, tá? Se fosse 44 mais 40, 84 não tem na soma, né? É isso que eu acho que a Cláudia quis dizer. Beleza, pessoal? Então, nós vimos esse simuladinho aqui, tá? A prova vai ser isso aqui, pessoal. Eu vou salvar, tá? E mando essa resolução para vocês também. Vou salvar e mando essa resolução também. Então, vocês viram? Vejam, como eu falo que é importante. Raciocínio lógico, entendeu medianamente esses 3 assuntos, só faz exercício, uns 2, 3 por dia de cada um. Língua portuguesa também, desses que mais caem, uns 2, 3 exercícios por dia. Foquem agora fazer redação e na parte específica, que são 30 questões. 30 questões, tá? E a gente tem que fazer uma nota boa para ficar entre os 800, entre 1.200, ou naquela, dependendo da área, para corrigir a redação. Beleza, pessoal? Vou tomar uma aguinha, que eu cheguei correndo aqui para dar essa aula para vocês, tá? E a gente já entra para dar aula de raciocínio lógico para os nossos alunos de raciocínio lógico. Beleza? Pessoal que tem aula sábado no intensivão até sábado, ou se não até quinta-feira que vem, nesse aulão mesmo. Beleza? 10 questõezinhas, 7 de língua portuguesa, 3 de raciocínio lógico, nesse mesmo estilo, só que eu vou colocar 2 questões que eu não coloquei nesse aqui. Tipo de texto, que cai bastante, tá? E as funções da linguagem. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pessoal de raciocínio lógico, já toma aquela aguinha e já entra aí. Tchau, tchau.